Paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Ronaldo, trazendo mais uma mensagem bíblica para todos vocês. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, assim está escrito: E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Também no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 45, está escrito: Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. E também em Mateus, capítulo 5, versículo 48, Jesus assim fala: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, a gente percebe aqui no livro de Êxodo um esclarecimento da parte de Deus, falando para Moisés, que os filhos de Israel têm que ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. E por que ser uma nação santa, irmãos? Lá no livro de Levítico nós vamos entender melhor ainda, quando o próprio Deus diz que sereis santos porque Ele é santo. Ou seja, o povo de Israel tem uma missão a cumprir. E esta missão é ser um reino de sacerdote, uma nação santa. Ou seja, ser um exemplo para todas as outras nações. E trazer o Deus para todas as outras nações. Vemos que essa missão, que é de Israel, foi estendida para todos os outros povos, para todas as outras nações, através do seu Filho, do Messias, o Cristo, que, através de sua graça, ele tornou todos aqueles que os querem seguir como sendo também povo de Deus. Não mais é algo isolado ou restrito à nação de Israel, mas sim estendeu-se a todo aquele que queira ser povo de Deus. Mas para se poder ter este título, ou realmente merecer essa honra de ser povo de Deus, há de se pagar um preço, há de se ter uma necessidade, uma coerência. E assim a gente vai ver que no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 3, João assim escreveu: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Também no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7, assim está escrito: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Irmãos, há necessidade de se ter uma lei, e essa lei é a lei de Deus para se fazer parte, para se tornar povo de Deus. Não basta tão somente você querer e achar que é, mas sim você tem que seguir a lei. E há, nos meios religiosos, a falsa ideia de que a lei foi superada pela graça e ela não é mais importante. Isso é um engano muito grande, irmãos. A teologia cometeu um erro fatal nessa linha de pensamento. Há de sim que entender que a lei ainda ela existe e vigora até os dias e até a toda a eternidade. Porque o próprio Cristo, quando aqui estava encarnado, ele deixou bem claro que ele não veio destruir a lei, e sim cumprir. Ou seja, a lei, que foi muito bem descrita por Moisés e pelos profetas, não foi cancelada nem anulada pelo Filho de Deus. Muito pelo contrário, ela continua vigente. Ele apenas ampliou, ele amplificou. Ele não cancelou, ele não destruiu. Tanto isso é verdade que a gente vê que se você deixar de cumprir os 10 mandamentos, com certeza você está fora da graça.
Se você cumprir a lei de Deus, aí sim você não só faz parte da graça, como também faz parte da lei de Deus. Basta a gente observar, irmão, não precisa analisar todos os 10 mandamentos. Podemos dar 2 exemplos simples. Se você desobedecer a lei de não matarás e a lei de não roubarás, você com certeza não só está fora de participar do povo de Deus, como você até se torna um ser antiquado, inadequado na sociedade. Ou seja, a lei de Deus é tão perfeita, mas tão perfeita, que hoje em dia ela está incorporada nas nossas leis civil. Ou seja, aquilo que foi instruído e ensinado para o povo de Deus há milênios, através de Moisés, ainda é importante e faz-se valer até os dias atuais. Então, irmãos, se você quer fazer parte do povo de Deus, se você realmente quer fazer parte dessa nação, desse reino sacerdotal, conheça a lei de Deus, obedeça à lei de Deus e seja um exemplo, um sacerdote para todas as nações. Amém? Irmãos, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se você achar que tem alguém que precisa ver essa mensagem, envie essa mensagem, deixe seus comentários. E eu agradeço e vamos para o próximo vídeo. Amém?